죄송합니다. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça e do amor, nós te agradecemos. Senhor Deus, nós, através do seu amor, do seu poder, da sua graça, fomos salvos pelo Senhor Deus. E até o presente momento, estamos vivendo dentro da sua igreja, corpo de Cristo. E o Senhor está nos ensinando e nos conduzindo e protegendo para o restante das nossas vidas. Senhor, agradecemos por toda essa graça que recebemos. Senhor, o mundo, por vários formatos, está em tribulação, em caos. Nós que fomos salvos agora nesse presente momento, cristãos, precisamos saber realmente quão grande graça é a graça do Senhor Deus, de nós termos sido salvos e estamos agora para compreendermos a sua graça, Senhor. Que o Senhor permita para que o restante das nossas vidas nós possamos viver para retribuirmos a graça do Senhor Deus. Que o Senhor sempre possa nos conduzir, Senhor, até nesses momentos escuros. Que o Senhor permita para que nós possamos viver como sal e luz, Senhor. Que nós sempre possamos estar acordados e conduzidos pelo Senhor Deus. O terceiro tempo do retiro de verão, para que possa encerrar muito bem, Senhor. Nós estamos pedindo a sua grande graça. E através dessa oportunidade, os irmãos e irmãs que irão receber a salvação por esse tempo, que o Senhor Deus permita para que eles possam viver o restante do tempo deles para o Evangelho dentro da Igreja Corpo de Cristo. Que o Senhor possa abençoar esta vida e conduzir, Senhor. Que o quarto tempo que está por vir também, o Senhor Deus possa ajudar, que o Senhor possa conduzir, para que muitos espíritos perdidos possam vir para diante da sua palavra, para ouvirem a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, para receberem a salvação, Senhor. Que o Senhor Deus permita essa graça, que até o sétimo tempo o Senhor permita para que nós possamos encerrar muito bem, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tribulação, Senhor, que o Senhor possa ajudar e o Senhor possa conduzir. Que através desse trabalho, vários pastores, irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho voluntário, que o Senhor possa ajudar, permitir a sua graça, que o Senhor permita para que eles possam ter as suas forças, não se cansem, Senhor, que o Senhor possa conduzir através da sua sabedoria, do seu poder junto deles. Nós pedimos e dependemos diante do Senhor Deus. Até nesse tempo, nós que fomos reunidos para diante da sua palavra no domingo, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a comunhão. Que o Senhor Deus nos permita a palavra que nós precisamos ouvir e possamos compreender dessa vez, para serem escritas dentro do nosso coração. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a grande graça do Senhor Deus e assim sermos conduzidos pelo Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui no momento, qual posição, estado em que eles estejam, que o Senhor permita graça para que eles não se percam, que eles possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus. Esse tempo também nós dependemos somente diante do Espírito Santo, até o término deste culto, que o Senhor possa estar junto e permitindo a sua graça. Agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 15, todos juntos. Palavra de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 24. Podem olhar no telão também. Lucas, capítulo 15, versículo 24. A partir do versículo 24. Vamos ler somente um único versículo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, eu estava achando que estava no retiro de verão, no momento, no local de retiro. Então, nosso tempo do retiro acabou ontem. E é por isso que eu estou fazendo o culto de domingo aqui agora. Mas lá em Gwangju, o quarto tempo do retiro, a quarta etapa, está em acontecimento no momento. Então, o retiro, quando se aconteceu pela primeira vez, havia muito da nova variante que estava realmente se alastrando e muitas pessoas devem ter se preocupado. Eu também me preocupei bastante, mas pela graça do Senhor Deus, o primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo, realmente nós conseguimos dar um bom andamento e condução, realmente sem muitas pessoas realmente infectadas por essa doença. Realmente agradeço pelo coração dos irmãos e irmãs, porque todos uniram o coração e esperaram e oraram diante do Senhor Deus. Eu acredito que o Senhor Deus está nos respondendo através dessa graça. Esse tempo também do terceiro etapa, nós conseguimos encerrar muito bem, sem nenhum problema. E muitos participaram juntos, e muitos receberam o batismo e estão sendo batizados. E nesse quarto tempo, até o sétimo, que nós, através do mesmo formato de graça, que nós possamos encerrar e dar a condução muito bem de todo o retiro. Em especial, nossos irmãos e irmãs que estão na igreja de Seul, central. Realmente nós participamos no terceiro tempo e retornamos. Então, mas os irmãos e irmãs da igreja de Seul, eu gostaria que possam pensar que o sétimo tempo será o último tempo. Não pensem que o terceiro era o meu tempo e acabou, mas sim que nós possamos unir o coração de que nós estamos dando continuidade ao retiro até o sétimo tempo, possamos unir e orar. E nos tempos restantes, se possível, quem puder visitar, possam visitar em conjunto, possam consolar, possam saudar os irmãos. E eu peço para que vocês possam participar com esse tipo de coração até o final. Então, a palavra de hoje é a palavra referente ao filho pródigo, como no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Quero pegar sobre o filho pródigo. Então, no tempo do retiro, nós estamos salvando os espíritos perdidos. E para isso nós precisamos participar, e estamos participando desse trabalho do Senhor Deus. E muitos espíritos perdidos receberam a salvação. Então, receber a salvação. Então, esse tema, se nós olharmos em Lucas capítulo 15, através do filho pródigo, podemos pensar mais uma vez. Claro que é um tema que nós já conhecemos, mas é uma forma de nós podermos pensar mais uma vez, com grande graça, este evangelho do Senhor Deus, e nós possamos repensar nisso. É por isso que esse Lucas capítulo 15, referente ao filho pródigo, nós podemos dividir em 3 grandes partes. A primeira parte seria o filho que desperdiçou os seus bens e o seu pai. Segundo, é o filho que retornou para casa e o filho que está fora de casa. E terceiro, o novo homem e o bom homem. Então vamos pensar com esses 3 temas a palavra de Lucas capítulo 15 sobre o filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós iremos ver agora. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, vamos ler até esse versículo, e agora eu irei pregar. Então, o pai tinha 2 filhos, e o segundo filho,
Ele não queria esperar o pai morrer, então ele disse: pai, enquanto você está vivo, me dê a sua herança, a herança que me pertence. Então, se for pessoas como nós normais, iremos pensar: nossa, não tem como dar a herança para um filho tão maligno desse jeito, né? Mal. Mas esse pai, ele pegou realmente os seus bens e repartiu por eles a fazenda. Ele deu os bens para eles. Então, mas é que ele fala: repartiu por eles a fazenda. Essa fazenda em grego nós podemos dizer que bios. Bios, se nós falamos em inglês, é bio. E se nós pensamos no bio, o bio, nós escutamos muito nos dias de hoje, não é? Que é biologia, bioquímica, biotecnologia, o biorritmo, ritmo, né? Biorhythm. Então, o bio, propriamente dito, quer dizer que representa a vida. Quer dizer que é algo que tem vida. Então, algo que tem vida, que se expande, nós podemos dizer que são bens, ou como nessa palavra, podemos dizer fazenda. Então, para esse segundo filho, o segundo filho ele perdeu os seus bens, a herança a que ele pertencia. E aqui aparece: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens. Então nós podemos ver que esse filho, ele recebeu as coisas mais preciosas do pai, que é o quê? Que é a vida do pai, a fazenda do pai. Então, se nós olharmos esse formato do filho, qual é o formato? É o nosso formato, é o meu e o de vocês. É o formato de todos que nasceram de Adão como pecadores. Todos esses pecadores realmente nascem com vida e vêm para o mundo. A fonte, a nascente da vida não está em nós. Então, se olharmos em Salmos 36, versículo 9... Então ele fala que o manancial da vida está no Senhor Deus. Então a vida não está no homem. Então se nós olharmos, entre os cientistas tem um James Tour, que ele é muito famoso. E ele falando sobre a vida, ele disse: a vida ter desenvolvido tanto, a inteligência artificial ter desenvolvido tanto, as pessoas até hoje não sabem o que é a vida. Podemos ver a confessação sincera de um cientista. O manancial de vida está no Senhor, não está em nós, os homens. Então esta vida é algo que o Senhor Deus está permitindo, providenciando para todos nós. Como em João capítulo 1, versículo 4, diz que a vida está no Senhor. Então realmente onde está a vida? Está dentro do Senhor Jesus, está dentro de Deus. Então é por isso que em João capítulo 14, versículo 6, até o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor Jesus, ele disse que ele é a vida. O Senhor Jesus é a vida. O Senhor Deus é o manancial de vida. E esta vida foi fornecida, foi provida por Deus. Nós recebemos esta vida. E após recebemos esta vida, desculpem. Então, se nós olharmos em Lucas, capítulo 15, versículo 11 também. Então, nós recebemos esta vida. Então, nós podemos ver que esse filho, ao receber essa vida do pai, realmente passando poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O que isso significa? Quer dizer que eu não vou mais ver o meu pai. Então, quando nós pecadores nascemos neste mundo, na verdade, vivemos em um estado que jamais conhecemos a Deus. Então, este filho, ele recebendo todos esses grandes bens do pai, não passando alguns dias, ele foi para um país longínquo. Então, esse é o mesmo formato de que nós nascemos como pecadores neste mundo, sem conhecermos a Deus. É o mesmo formato que nós temos. Então, é por isso que todas as pessoas, como em Salmos 58, versículo 3, realmente alienam-se o ímpio desde a madre. Quer dizer que o quê? Desde que nasceram. Então, desde o início, nós nascemos em um estado longe do Senhor Deus, as pessoas que nascem longe do Senhor Deus. Quer dizer que somos nós e vocês. Então somos nós, então eu e vocês, realmente somos pessoas que estamos longe do Senhor Deus. Realmente decidimos, declaramos que não iremos mais nos encontrar com o Senhor Deus. Temos o coração de que não vamos crer no Senhor Deus. Esse é o formato de todas as pessoas do mundo. Então se nós olharmos em Lucas capítulo 15, versículo 13, ele foi para uma terra longínqua. E aí seria bom se ele tivesse usado muito bem, mas ali fala, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente.
Então, dissolutamente. Vamos pensar nessa palavra, dissolutamente. Esse termo dissolutamente quer dizer que, realmente, sem controle, ele está gastando, desperdiçando os bens. Realmente, de forma insegura, ele desperdiça os bens do pai. Então isso nós podemos dizer que é dissolutamente. Uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que não sabe se segurar. Então realmente ele não sabe quão precioso é o valor dos bens que ele tem na sua mão. Ele foi e gastou, desperdiçou como se não tivesse valor, realmente de forma sem sentido. Então se você gastar os bens dessa maneira, quer dizer que o bem rapidamente vai ser gasto, não é? Da mesma maneira, nós também, realmente com esta vida que recebemos diante do Senhor Deus, vivemos de forma vã neste mundo, dissolutamente. Nós vivemos dissolutamente neste mundo. Quer dizer que nós vivemos realmente neste mundo, com esta vida que o Senhor Deus nos permitiu, realmente de forma vã. Quer dizer que nós não vivemos para conhecermos a vida, nós não vivemos para conhecer a graça, a verdade diante do Senhor Deus. Mas neste mundo, nós vivemos a nossa vida para pensarmos nas coisas do mundo, as coisas que irão realmente nos fornecer, nos ajudar a viver no mundo, coisas carnais. Então quer dizer que vai passar o tempo, nós iremos envelhecer e vamos morrer. Quer dizer que esta vida deste mundo é uma vida dissoluta. Então realmente é uma vida de dissolução, quer dizer que ele viveu dissolutamente. E após ele ter despejado todos os bens, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Quer dizer que neste momento ele descobriu o que é passar fome, o que é pobreza. Então eu sempre viver comendo bem, uma pessoa que vive na riqueza, realmente não sabe o que é fome, não consegue compreender o que é fome. Mas esse segundo filho, ele segurando todas as coisas do pai, vivia bem, realmente se fartando, mas depois de ter gastado tudo, ele descobriu o que é pobreza e o que é fome. Da mesma maneira para nós. Nós nascemos neste mundo e nós pensamos, eu estou vivendo bem, eu estou comendo bem, as pessoas realmente me elogiam, me exaltam, parecendo que este formato é a minha vida. Mas passando o tempo, nós podemos ver que nós também nos envelhecemos e nós também algum dia iremos morrer. Então é por isso que realmente nós podemos ver nessa palavra. E foi ele, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então este mundo que é julgado pelo Senhor Deus, as pessoas do mundo não dão nem as bolotas que os porcos comem. Realmente nós precisamos lembrar disso. Então o mundo, ele somente nos aceita enquanto nós somos jovens, temos talento, nós temos força. Então o mundo, ele, através de vários formatos, ele me busca, ele me permite essa graça dele falar, já que você tem força, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, então trabalhe assim e assim assado. Então, mas realmente esse tempo não dura muito tempo. Daqui a pouco vão surgir pessoas com mais talento, com mais força, e irão tomar o meu cargo. Então na empresa, ou seja, em alguma instituição, com certeza, realmente eu irei fazer o quê? Algo chamado aposentadoria. Irei para minha casa para descansar, porque não tem mais necessidade de eu estar naquele meio. Então isso quer dizer que mesmo que eu queira encher a minha barriga com bolotas dos porcos, não tinha quem desse. Então esta é a vida que nós vivemos no mundo. Este mundo em que nós vivemos atualmente, as pessoas querem viver realmente de forma de paz, realmente tranquilo e ganhando dinheiro? Não é. Jamais. Mas quando chegarmos no último tempo, o diabo vai fazer com que este mundo pareça bom, um mundo realmente bom de se viver, mas isso é mentira, isso é enganação. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós precisamos o quê? Com dor comerás. Quer dizer que eu irei ser abençoado através do quanto eu me esforço. Então uma pessoa que não gosta de trabalhar não pode nem comer. É por isso que este mundo que foi amaldiçoado pelo Senhor Deus, realmente com certeza é um mundo onde eu preciso sofrer, trabalhar e sofrer. Então, mas este mundo, o diabo, ele vai acabar com este mundo. Realmente que eu preciso
sofrer para trabalhar. Ele vai fazer o quê? Um jeito fácil, simples. Eu posso me divertir, comer e viver muito bem. Este mundo é o mundo que eu estou vivendo agora. Então, este mundo, realmente, mesmo que eu queira encher com as bolotas dos porcos, realmente não tem ninguém que a dá. Então, é o correto nós pensarmos nisso no fundo dos nossos corações. Então, realmente, nós vivemos com esse tipo de coração dentro de nós. Realmente, esse é o coração de se arrepender dentro do filho. É por isso que o filho, ele disse, versículo 17, tornando em si, quer dizer que ele olhou para si mesmo. Quer dizer que ele voltou à consciência. Então quer dizer que este filho, ele vendo a vida dele, pegou todas as coisas e foi desperdiçou, viveu dissolutamente, não é uma vida que está são, realmente consciente da cabeça. Quer dizer que realmente antes dele desperdiçar tudo, ele não estava são, né? Ele não estava consciente, ele não sabia o que era certo, o que era errado, não sabia o que era verdadeiro, o que era falso. Nós vivemos até hoje dessa maneira. Mas em um momento nós compreendemos e nos encontramos com a morte. Quando nós nos encontramos com a morte, a partir desse momento nós começamos a pensar: ah, o que significa a vida? Ah, por que eu estou vivendo dessa maneira? Ah, por que eu estou vivendo uma vida tão triste e infeliz? Então, realmente a vida que vivemos assim acaba? Será que a vida, ou será que após morrermos terá um novo mundo? Conforme a Bíblia, será que o Senhor Deus ele existe? Se o Senhor Deus ele existe, se eu continuar vivendo dessa maneira, será que eu posso ir para o céu ou irei para o inferno eterno? Então, diversas dessas perguntas realmente que têm origem, que são diretas, têm sentido, é algo que nós somente podemos fazer. Então, é por isso que isso é uma pessoa consciente que faz essas perguntas. Então, ele tornando para si realmente o que ele estava pensando. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele pensou o quê? No pai. Ele realmente havia decidido, eu não ver o meu pai, e em poucos dias ele foi e levou todos os bens do pai, foi para um país longínquo, e ele, estando nesse estado, começou a pensar no pai. Então, mas nós também, quando nós nos encontramos, nos deparamos com a morte, a primeira coisa que nós pensamos é em Deus. Então, se eu vivi até hoje sem pensar que Deus existia, mas realmente se seu Deus existir, realmente dentro da minha vida, realmente em todos os momentos, realmente quando eu chegar realmente no momento de tribulação, num momento tão sério da minha vida, realmente muitas pessoas, eles começam a orar para diversos deuses, ídolos que eles conhecem, oram para o Buda, oram para Deus, para Alá, realmente oram para vários ídolos diferentes e também oram até para a lua, estrela que estão vendo nos céus. Então, nesse formato, realmente, qual é o formato real? Quer dizer que é uma pessoa que precisa conseguir pensar no Senhor Deus. Ah, na casa do meu pai, quantos jornaleiros realmente eles estão em fartura? Então, ele pode pensar no pai, pode pensar na casa do pai. E ele pode pensar em si. Mas ele está dizendo que, eu estou morrendo de fome aqui. Ah, por que eu estou morrendo de fome aqui? Ah, na casa do meu pai está cheio de comida. Por que eu estou sofrendo aqui? Então, realmente, ele começa a pensar que ele está errado. Então, realmente, ele ter partido do pai, ele descobre que isso é pecado. Realmente, você viver sem conhecer o Senhor Deus é pecado. Realmente, o maior pecado, a origem do pecado, é você não conhecer o Senhor Deus. Não conhecer, abandonar o Senhor Deus, que é o manancial de vida. Isso é pecado. Então, se nós olharmos em Jeremias capítulo 2, versículo 13, disse: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Quer dizer que são duas grandes coisas diante do Senhor Deus, que eles pecaram. Então, realmente, perdão. Então, mas se nós olharmos esse filho, realmente esse filho, ele lembrou de seu pai e ele pensa o quê? No seu formato. Ah, na casa do meu pai está em abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Ah, por que eu estou morrendo de fome? Ah, eu pequei contra o meu pai. Então eu vou me levantar e irei para o meu pai e direi: realmente, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, realmente nós não pecamos somente para Deus e não somente pecamos para somente os homens. Mas nós temos pecado, realmente nós, todas as coisas temos relações o quê? Com as pessoas, quer dizer que são relações de homem para com homem, não é? No relacionamento, quer dizer que eu peco para as pessoas que estão em relação comigo.
Então, realmente, as pessoas que estão com a minha relação, realmente são pessoas que eu odeio, realmente eu minto para eles, eu xingo, eu peco contra eles, eu faço coisas ruins, eu roubo deles. Então, mas realmente eu pecando para com essas pessoas, no total, totalizando, olhando de forma macroscópica para quem eu estou pecando? Para Deus. É um pecado contra Deus. É por isso que se nós dissemos que nós pecamos contra o homem, e nós temos pecado contra o homem, quer dizer que nós pecamos para Deus. Então é por isso que esse segundo filho, também ele diz, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele pensou até aqui é o momento que ele está pensando, é o coração de arrependimento. Então, com esse coração de arrependimento, qual é o trabalho que esse segundo filho precisa fazer? Ele precisa mostrar a ação correta de arrependimento. Então, ele tem o coração de arrependimento, mesmo que tenha o coração de arrependimento, ele tem que ter a ação de arrependimento. Tem muitos momentos que essa ação de arrependimento não está certa. É por isso que o povo de Israel, o Senhor disse para o povo de Israel também, realmente Jeremias capítulo 4, versículo 1, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. O Senhor disse o quê? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Eles têm o coração de se arrependerem, mas eles voltam para lugares confusos. É o que o povo de Israel fazia demais. Realmente, no nosso tempo também, isso acontece demais. Realmente eu falo, minha vida, viver dessa maneira não é adequado. Realmente, se existir a morte após a vida, o que será que acontece? Será que existe o inferno? Será que existe o céu após a morte? Então ele começa a pensar sobre o pecado, ele pensa diversas coisas, mas ele não pensa, não volta para o Senhor Deus que aparece na Bíblia. Ele vai para um Deus, um ídolo diferente, confuso deste mundo. Então ele tem o coração de se arrepender, mas o formato de arrependimento errado pode se manifestar a qualquer momento. Então é por isso, se nós olharmos o formato desse segundo filho, ele diz, realmente já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. O que o filho ele faz? E levantando-se, foi para o seu pai. Levantando-se, foi para o seu pai. Quer dizer que esse é o verdadeiro formato de arrependimento. O próprio Senhor disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vamos ver esta palavra. Então, Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Senhor ele está dizendo para quem crê no Evangelho. Quem ainda não conseguiu crer, quem ainda não crê no Evangelho que deve crer. Uma pessoa que crê, ele não vai dizer, você precisa crer no Evangelho, certo? Quer dizer que uma pessoa que ainda não consegue crer, uma pessoa que ainda não crê no Evangelho, o Senhor está dizendo para crer. Mas para essas pessoas, para dizer para crer, o que precisa fazer primeiro? Precisa se arrepender. Qual é o valor, significado do arrependimento? É retornar para o Senhor. O Senhor diz, realmente, quando retornarem, quiserem retornar, retornem para mim, para Deus. Então, se nós olharmos o formato do segundo filho, é de retornar para Deus. Então, ele levantou e foi se ter com seu pai. Então, quer dizer que ele levantou e voltou para o Senhor Deus. Ele voltou para o teu pai. Mas então, ele, enquanto estava voltando para o seu pai, então, mas enquanto ainda estava longe, então o pai o viu, correu, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Enquanto estava estudando esta palavra, eu fui pesquisar um pouco sobre a família da antiguidade no Oriente Médio. A família da antiguidade do Oriente Médio, o pai de família jamais corre. Não existe ocasião ou razão do pai correr. Somente servos da casa que correm. O pai da casa, mesmo que ele esteja realmente ocupado ou ele precisa fazer alguma coisa urgente, ele não jamais corre. Mas aqui o pai, ele correu. Aqui esse pai, ele correu. Moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, o que é que nós devemos pensar aqui? O filho, realmente, dentre mendigos, ele se tornou um mendigo vivo que retorna para o seu pai. E se o pai dele não aceitá-lo? E se por acaso o pai
realmente me aceite como um jornaleiro seria bom. É por isso que ele, olhando para o chão, está voltando para o seu pai. Ele não consegue nem olhar em direção à casa. Mas o mais incrível é que o pai estava vendo o seu filho vir e correu primeiro e o abraçou e o beijou. Então o pai viu primeiro o filho, não foi o filho que avistou o pai primeiro. O pai avistou o filho primeiro. Por quê? Porque se nós olharmos Isaías capítulo 30, versículo 18 também. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então é o Senhor que espera, é o Pai que espera. Ele espera por quem? Pelo segundo filho que saiu de casa. Por quê? O ama. Desde quando? Desde o momento que ele saiu de casa. Então isso é amor do Pai, certo? Então é por isso que o pai, olhando para o seu filho, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o que esse filho disse? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, Senhor, por favor, me aceite como um dos seus servos, por favor. Então, mas o que o pai disse para ele? Mas o pai disse aos seus servos, sem se ligar ou sem querer responder a essa fala do filho, disse, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então, dentre as roupas, as melhores roupas que existem, é a roupa da salvação. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Então, qual é esse motivo? Qual é esse motivo dele se alegrar? Porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça. Então, dentre as melhores roupas que podem existir, é a roupa da salvação. Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, eles cozeram saias, aventais com folhas de figueiras, mas o Senhor Deus fez uma roupa de pele, de túnicas de pele, e depois os expulsou. Essa roupa representa o quê? A roupa do Senhor Jesus Cristo. A roupa mais preciosa, mais agradável de todas é a roupa da salvação. Dessa maneira, então para este filho, realmente ele deu a melhor coisa, ele pôs-lhe um anel na mão. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente o filho pediu para ser aceito como um servo, mas o que o pai está dizendo? Então você não é um servo, você é meu filho. Então você pode ter levado meus bens e ter gastado de forma dissolutamente, mas você é meu filho. Então, o Senhor Deus, ele nos salva, ele nos aceita, ele não nos aceita como um anjo, ele nos aceita como seu filho. Então, isso é algo incrível. Então, o Senhor Deus, ele me aceitar como filho. É por isso que até os anjos, eles desejam ter essa mesma graça que nós. Então, o Senhor, ele pôs o que? Alpacas nos pés, e o que ele disse? Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremos. Então, realmente em inglês, na tradução, ele disse sobre o bezerro cevado. Então, aparece realmente vários animais na casa do pai, certo? Mas dentre esses animais, para ele trazer... Ele não disse para trazer qualquer boi, mas ele disse o quê? Trazer o bezerro cevado. Cevado que é bem gordo, bem engordado, bem alimentado. Quem é? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Desde o momento que o filho saiu, o pai, para perdoar o pecado, o pai ele já preparou o cordeiro do Senhor para ser sacrificado, quer dizer que é o Senhor Jesus. Então, se olharmos em Isaías capítulo 26, capítulo 25, versículo 6, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Quer dizer que realmente bem velhos. Quer dizer que desde antigamente, desde a criação, o sangue, o corpo do Senhor Jesus já foi preparado para dar o quê? Essa festa, não é? Então é por isso que o Senhor ele dizer para pegar aquele bezerro cevado, quer dizer que desde a criação, o Senhor Jesus que já foi preparado é o cordeiro, o bezerro que aqui aparece.
É por isso que olhamos no versículo 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, se nós olharmos esse conteúdo, dentro desse tema que nós queremos estudar, realmente é o ponto central, não é mesmo? Então, este segundo filho, este filho pródigo que voltou para casa, é o nosso formato. É o formato de nós todos pecadores, que antes não conhecíamos o Senhor Deus, nascemos neste mundo. Nós, que temos essa vida que foi dada pelo Senhor Deus, vivemos dissolutamente, gastando, desperdiçando coisas carnais, mundanas, para as coisas corruptíveis e passageiras. Então nós não vivemos realmente para as coisas verdadeiras, espirituais e eternas, quer dizer que isso é viver dissolutamente. Mas nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, cremos e aprendemos, nós descobrimos que o Senhor Deus ele está esperando por nós. É algo que nós compreendemos. E então nós podemos descobrir que nós estamos errados e nós nos arrependemos e quando tentamos retornar para o Senhor ele nos aceita. É por isso que na Bíblia também já lhe disse, em Isaías capítulo 44, versículo 22, vamos ler todos juntos. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Não é mesmo? Então, o Senhor ele perdoou todos os nossos pecados e Ele está nos aguardando para retornar. Então, é por isso que o Senhor, para perdoar os nossos pecados, desde a criação, o Senhor ele preparou Jesus Cristo para enviar para este mundo. E o Senhor Jesus ele se encarregou com todo o pecado e Ele morreu na cruz por mim. É por isso que em Isaías 53, versículo 6, disse: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quer dizer que passado, presente e futuro, todo o pecado de toda a minha vida, o Senhor Deus fez com que Ele se encarregasse. É por isso que o Senhor Jesus, que se encarrega dos meus pecados, foi julgado diante do Senhor Deus, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele sofreu por conta de mim, ele foi pregado, ele foi moído, foi ferido, e ele morreu por mim, ele foi julgado por mim. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 também, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Senhor Jesus não tem motivo de morrer, porque nele não há pecado. Mas o Senhor Jesus, que não tem pecado, por que ele morreu? Ele morreu por conta de mim. Ele quis realmente se substituir, nos substituir. Por quê? Para se encarregar de nosso pecado. É porque o Senhor Jesus ele morreu por mim. É por isso que aparece continuamente que o Senhor Jesus ele morreu por mim. Então, se nós olharmos na palavra de Tito, capítulo 2, versículo 14 também, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu por mim, por nós. Quer dizer que essa palavra realmente continuamente ele fala por nós. É por isso que se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, realmente ele já disse, porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quer dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, se nós olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 19 também, realmente pela desobediência de um homem, que é Adão, realmente muitos foram feitos pecadores. Eu e vocês nos nascemos como pecadores. E é por isso que realmente para perdoar o pecado de todas as pessoas, iniciou por um só homem. Pela obediência de muitos serão feitos justos. E também nós se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 29 também. Aquele que não conheceu o pecado, que é quem? O Senhor Jesus. O fez pecado por nós. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu por mim. Quer dizer que essa palavra se repete continuamente. Esse formato do Senhor Jesus ter morrido, quer dizer que ele morreu por mim. Então por quê? Para me salvar, para poder me salvar. Então, é por isso que o pai ele recebeu esse segundo filho. Quando recebeu esse segundo filho, o que ele disse por fim? Ele disse o quê? Para trazer o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos. Então este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então realmente, o Rembrandt foi o artista que desenhou essa arte do filho pródigo. Vocês já viram muito desse formato, não é? Então, essa é a arte do Rembrandt.
Então, se nós olharmos esse formato do filho, então o filho ele está sem os calçados todos desgastados, roupa toda rasgada também. Então, mas o pai está segurando nossas costas e está abraçando o seu filho. E o irmão ele está olhando, né, de lado o que está acontecendo. Então, mas se nós olharmos esse formato, então nós podemos ver o formato do pai. Os olhos do pai, realmente ele está o quê? Sem foco nos olhos, não é? O pai não tem foco no olhar. Por que será que o pai ele não tem foco específico? Então, Rembrandt, ele morreu aos 63 anos. Mas Rembrandt ele tinha 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Então, mas todos os seus filhos morrem. E a sua esposa também morre primeiro que ele. Então, Rembrandt, ele realmente era bem famoso quando jovem, porque ele era um ótimo artista. E quando nós vemos as artes dele, era como ele desenhava ele como se fosse um filho pródigo, dissoluto, vivendo com riqueza, realmente transbordando. Mas todos os filhos dele foram morrendo, ele viveu mais dissolutamente, e a esposa morreu, e ele adoeceu também. E quando ele estava prestes a morrer, foi esta arte que ele desenhou. Esta arte que ele pintou, esse quadro que ele pintou, o que ele quis representar aqui? Quer dizer que realmente o coração do pai como um homem, realmente o coração do Senhor Deus, pai, olhando para este mundo. Então se nós olharmos Rembrandt, então Rembrandt realmente ele viu realmente a palavra de Gênesis capítulo 2, realmente que nós somos criados conforme a imagem do Senhor Deus. Então o homem ele ser criado conforme a imagem do Senhor Deus, qual é a coisa mais próxima? Quer dizer que o homem ele está vivendo de forma dissolutamente. Qual é o formato de Deus mais próximo para o homem? É o pai que está esperando pelo seu filho pródigo. Realmente ele vendo seus filhos morrerem. Rembrandt, ele conseguiu ler o coração do Senhor Deus através desses acontecimentos. Realmente, para que o filho possa vir para o caminho correto, o coração do pai deve ter sido assim. Rembrandt compreendeu isso. Porque ele viveu dissolutamente, desperdiçando, gastando o seu tempo. Então, é por isso que no olho do pai realmente tem um formato humano também. Então realmente ele está olhando, ele está esperando tanto pelo seu filho. É por isso que o pai realmente ele está o quê? Quase cego, já não tem foco no olho, de tanto esperar pelo filho. Então, mas quem é que espera dessa maneira? É o Senhor Deus. Então realmente não tem foco nos olhos, tem alguma doença, surgiu um problema nos olhos. Com esses olhos que não tem foco, ele conseguiu fazer o quê? Ver, avistar o filho que estava vindo. Como isso é um amor tão impressionante. Então, mas realmente esse filho, ele foi para realmente os braços do pai. E com esse formato ele foi e se abraçou aos seus pais. Ele realmente pediu perdão pelos seus pecados diante do pai. E pediu para ser aceito como um dos jornaleiros do pai. Mas realmente o pai disse, você não é um dos meus servos, não é meu jornaleiro. Você é meu filho. Realmente, enquanto o pai está abraçando o filho, nós podemos olhar as duas mãos. As duas mãos têm um formato diferente, certo? Se nós olharmos a mão direita, é a mão bonita. E a mão esquerda é uma mão bem rígida, bem desgastada. Então isso mostra o amor do Senhor Deus e também mostra a justiça de Deus. Então esse pai tem um motivo de receber o seu filho novamente como filho. Não é por conta de ser filho, é porque perdoou os pecados do filho. Quem que perdoou? Então realmente o boi cevado que morreu por este filho. Realmente desde a criação ele foi preparado para morrer. Então, para me aceitar como seu filho, o que o Senhor Deus ele fez? Fez com que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morresse. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, com certeza o pecado precisa morrer. Não tem como ser perdoado, simplesmente. Tem que morrer, tem que haver derramamento de sangue. Então, mas o amor do Senhor Deus, qual seja o pecado, ele pode perdoar todos os pecados. É totalmente o lado contrário, certo? Então, realmente, quando olhamos para esse formato, nós podemos ver algo incrível, que o Senhor ele perdoa esse filho. Ele nos aceita. Então, esse é o formato que é a cruz do Senhor Jesus, que termina e que pode criar a fusão desses dois pontos. Quer dizer que o pecador como eu fui perdoado pelo Senhor, através do amor do Senhor que se manifestou por completo. Quer dizer que o Senhor Jesus ele se encarregou do pecado por mim, pecador. Então, quer dizer que é um formato que não tem realmente brechas nem imperfeições conforme a lei. É por isso que o Senhor ele nos salvou desta maneira. Ele nos salvando desta maneira,
Realmente essa ovelha, esse cordeiro, realmente preparado, o Senhor, Ele preparou e sacrificou para dizendo para nós, retornarmos, retorne. Desde o dia que o filho saiu de casa. Então o filho, ele saiu com os bens do pai, mas realmente como ele vai viver, como ele vai se tornar, realmente o pai já sabia o formato, o futuro dele. O nosso formato, um pecador como eu, como é que eu vou viver neste mundo? Quais tipos de pecados eu vou cometer? Como que eu vou pecar e vou para o inferno? O Senhor Deus, Ele já sabe. É por isso que o Senhor Deus, Ele espera por nós. O Senhor Deus, Ele não somente espera. Então, mas o Senhor Deus, realmente Ele espera por todos nós, realmente o cordeiro, a ovelha pequena diante do Senhor Deus. Então, é por isso que Ele completou a salvação. Então o Senhor Jesus, Ele completou a salvação e está dizendo para nós retornarmos. Então se nós olharmos no cântico 315 do canto cristão, ele está dizendo realmente retornar, meu filho. Realmente o caminho ele é árduo e rígido. Então, realmente a nossa vida é algo realmente bem difícil, árduo, não é? Então, o caminho da minha vida é escuro e realmente bem rígido. A vida realmente é algo muito rígido, muito difícil, não é? É um lugar onde não há água, onde há serpentes abrasadoras, e é como se fosse o deserto que nós precisamos viver. Então nós vivemos nesta vida e o Pai ele sabe disto. É por isso que o Pai está dizendo para nós retornarmos de lá, dessa vida sofrida que você tem, realmente agora deixe de lado, volte para a casa do Pai, que está cheio da alimentação. Não está dizendo somente para voltar. Então o Pai ele pode perdoar os pecados deste filho, quer dizer que através do bezerro já preparado, quer dizer que ele já preparou para sacrificar. E é por isso que o Senhor está dizendo para voltar. Então, realmente retorne, até que o sol venha a se pôr. Então, o Pai que está esperando por nós até o sol se pôr. Até o sol se pôr. Então, o Senhor está esperando até eu voltar. Isso é Deus. Até eu retornar. Então, vocês já esperaram por alguém na vida? A espera é algo muito difícil. É por isso que realmente, até no cântico ele diz, realmente, eu me canso esperando, canso ao chorar, choro ao esperar. Então, realmente esperar é algo muito difícil. Esperar alguém amado é muito difícil, certo? Então, se nós olharmos esse pai ele envia o filho primeiro, não é? Então, esse coração do pai realmente é muito difícil. E esse filho realmente ele é adoecido durante 1, 2, 3 anos. O coração do pai que está realmente cuidando desse filho adoecido também é muito difícil. Realmente, mas quem tem esse coração? É o coração de Deus. Se nós olharmos na palavra de Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, o Senhor Jesus descendo do monte, realmente um leproso foi para o Senhor e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E o que o Senhor Jesus disse? Estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Então, realmente o leproso querer ser limpo, mais do que tudo isso, o Senhor que quer, o Senhor Jesus quer mais que ele se torne limpo, mais do que o próprio leproso. Esse coração de eu querer ir para o Senhor Deus ele tem um coração bem maior do que o meu de que eu retorne para o Senhor Deus. Não é? Então, até que o sol se ponha, o Senhor está esperando por nós. Então, até que eu retorne, o Senhor está esperando por mim. Então, onde o lugar onde há tribulação, onde há perigo, onde há caos, é realmente onde eu estou vivendo, onde há tentação. Realmente este mundo, daqui a pouco ele vai chegar num mundo totalmente medonho, de 7 anos de tribulação. Daqui a pouco esse dia irá chegar. Então olhem só agora. Então, este mundo que nós estamos vivendo, é a palavra de Apocalipse capítulo 13 que está para acontecer. Quer dizer que o anticristo ele vai vir e governar todas as pessoas do mundo. Quem não tiver esse sinal não vai poder nem comprar nem vender. Então ele precisa ter o sinal para comprar e vender. Realmente este mundo vai ser criado e está sendo formado agora. Por Covid-19, realmente nós podemos ver a economia do mundo sendo destruída no momento. E para salvar essa economia, eles estão o quê? Realmente imprimindo dinheiro sem parar, não é? Aumentando a inflação. E passando 2 anos, agora acabou o Covid, o que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento que está se acalmando? Todos os valores estão realmente subindo, quer dizer que agora está indo para realmente superinflação.
Então, há 3 dias atrás, no dia 28 também, nós podemos subir o 7,5, foi o Giant Step, né? O passo gigante, realmente do aumento da inflação. Por que isso aconteceu? Porque realmente, no mês de julho, o CPI do consumidor dos Estados Unidos realmente chegou até 40% de aumento. Quer dizer que realmente para poder pegar esse valor, para poder alcançar esse valor que está subindo das mercadorias, eles estão aumentando a quantidade de cédulas liberadas no comércio. Então realmente nós podemos ver que antes, como é que eles viviam antes antes do Covid? Nós estamos vivendo sem inflação, é zero. Eu posso emprestar dinheiro, eu não preciso de dívida, não preciso de juros. Mas agora o que está acontecendo? Olha, elevando o juro das coisas. Realmente, cada momento mais a economia se desestruturando. É o formato de tomarem o dinheiro das pessoas. Se nós olharmos todo o dinheiro das pessoas do mundo, realmente o dinheiro todo está se concentrando na mão de alguns ricos. Quer dizer que a classe média vai ser destruída. Não quer dizer que o dinheiro está indo para o 1% da população, a elite, mas sim para a 0,1% da população mundial. Então, realmente nós estamos vivendo neste mundo. Esse tempo da tribulação está chegando. Olhem só o formato que nós estamos vivendo agora. Vocês precisam reparar isso. Olhem para a economia. Precisam olhar essas notícias. Realmente, nesse meio, o que eu preciso fazer? Eu vivi o que? Fazendo pecado. Eu vivi pecando neste meio. E também eu fui tentado, realmente, através da enganação das pessoas e do diabo. Eu vivi esta vida. Então, realmente, eu que estou vivendo desta maneira, o Pai continuamente está dizendo para mim, realmente o quê? Volte para casa. Volte para casa que está cheio de todas as coisas. Realmente, você que saiu de casa, retorne, retorne. Então isso é o coração do Senhor Deus, Pai. Então com esse coração, o Senhor Deus ele está esperando por mim. Ele está esperando tanto que realmente já perdeu o foco da sua visão. Esse é o coração do Pai. Então esse coração do Pai, realmente nós vivemos desconhecendo até os dias de hoje. Então nós sempre ficamos realmente reclamando e dizendo pelo mundo aí, será que Deus existe ou não? Existe ou não? Então realmente esse vivo que viu dissolutamente, realmente que foi aceito pelo amor do Senhor Deus. Nós precisamos pensar nesse formato. Quando nós pensamos nesse Deus, nós podemos dizer que o Senhor Deus também é um Senhor muito dissoluto. Por que o Senhor ele vive em dissolução? Então porque esse amor que ele tem, ele está permitindo para um homem que é pior que um verme, pior de todas as coisas, que é o homem. Então, o que significa dissolução? Dissolutamente. Realmente não ter controle, realmente é sem significado, sem sentido, é sair gastando. O Senhor ele não poupa do seu amor. Quer dizer que isso é viver dissolutamente. Mas por que o Senhor ele faz isso? Ele pega esse amor e gasta para quem? Para nós. Ele gasta o seu amor dissolutamente para nós. Ele não poupa nada. Então o Senhor, podemos ver, realmente o homem ele gasta os bens do Pai realmente dissolutamente, mas o Senhor ele gasta o seu amor, a sua vida por nós dissolutamente. Realmente sem sentido, sem significado, realmente sem restrições. Para o quê? Me salvar. Para me fazer voltar para casa. Então, o amor do Senhor Deus, realmente sem controle algum, está sendo utilizado por nós. Realmente, por que está escrito dessa maneira? Então, porque nosso formato dos homens, realmente, o que nós estamos pensando em relação ao Senhor Deus? Nós não somos pessoas que vivemos obedecendo a Deus. Como é que nós pensamos em relação a Deus? Nós pensamos dessa maneira. Se nós olhamos em Jó, capítulo 21, versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Então, mas esse Senhor Deus, Ele me ama. Mesmo eu falando isso. Então o Senhor Deus, Ele continuamente me chama. Se olharmos em Jeremias capítulo 6, versículo... Jeremias capítulo 7, versículo 12. Então o Senhor ele está dizendo dessa maneira, perdão. Jeremias capítulo 7, versículo 12. Então eu não consigo lembrar dessa palavra. Então o que o Senhor Jesus ele disse em Jeremias capítulo 7? Então eu realmente vos chamei, mas eu chamei continuamente, desde a manhã até o anoitecer. Mas vocês fecharam os seus ouvidos e não me ouviram. Então realmente não ouvistes a minha palavra.
Então é por isso que se nós olharmos em Jeremias capítulo 6, versículo 10, eles disseram, o Senhor Deus, Ele está falando coisas más para mim. O Senhor Deus está falando, se você for assim, você vai para o inferno. Ele está falando coisas que eu não gosto. Então por que as pessoas pensam assim? Porque as pessoas falam, por que você está me xingando? Por que eu vou para o inferno? Por que fala uma coisa tão banal para mim? Então o povo de Israel, realmente eles fazerem isso diante do Senhor Deus. Realmente seja o mesmo formato que nós estamos falando para com o Senhor Deus, é a mesma coisa. Mas mesmo assim o Senhor Deus, Ele não nos solta, Ele nos ama. Então se nós olharmos em Salmo 73, então, versículo 11 disse, realmente, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Se nós olharmos o 50, versículo 21 também, essas coisas tens feito, e eu me calei. Pensava que era tal como tu, mas eu te arguirei. Quer dizer que ele pensava que Deus era igual a ele, mas mesmo assim o Senhor Deus o ama. É por isso que se olharmos em Jeremias capítulo 5, versículo 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. Mas mesmo assim o Senhor, Ele me ama. Mesmo olhando esse formato, realmente podemos ver como o amor do Senhor Deus é dissoluto. Por quê? Realmente para um verme como eu. Realmente não é incrível uma coisa dessas? Então o Senhor, através desse amor que nos amou, que me amou, Ele não tem controle. Ele realmente me ama, realmente incontrolavelmente. Então como que Ele fala dessa maneira? Então se olharmos Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Quer dizer que com amor eterno, amor realmente incondicional, um amor eterno. Quer dizer que o Senhor, Ele amou para um verme como eu. Ele realmente gastou de forma dissoluta. Então, esse é o amor do Senhor Deus. Então, é por isso que o amor do Senhor Deus realmente ser gasto dissolutamente, de forma eterna, amor incondicional, amor perfeito. Realmente não tem condição. Nós olhamos em Jeremias capítulo 31, versículo 28, o Senhor Deus ele está dizendo para o povo de Israel, e será que como velei sobre eles para arrancar? Velei, quer dizer que o Senhor está continuamente olhando, está sempre esperando por ele. Então o povo de Israel, eles fizeram coisas malignas, realmente se oporam contra o Senhor Deus, mas o Senhor está olhando continuamente para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Não é incrível uma coisa dessas? Não é incrível? Então é por isso que o Senhor, por fim, Ele perdoa os nossos pecados. Então Jeremias capítulo 31, versículo 33 também. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Mesmo dando as costas para o Senhor Deus, brigando com o Senhor Deus, realmente falando mal do Senhor Deus, fazendo todas as coisas malignas para o Senhor Deus, o Senhor os amou até o fim. É um amor eterno. Então vamos ler essa palavra de João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele me amou de tal maneira, não tem controle para esse amor do Senhor. Então, com esse formato, o Senhor ele me recebeu como seu filho. Então, estamos sem tempo, então vamos procurar mais. Vamos voltar novamente para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Palavra de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 25.
Então, olhem para a tela, eu irei ler, porque não temos tempo. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Então o pai saiu para conversar com o filho. Ele falou: Ei, o seu irmão voltou, vamos entrar. Então é nessa festa que eu preparei, venha entrar. O pai o chamou. Mas o filho, ele disse o quê? Realmente, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastes-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, se nós olharmos nesse formato, então é algo que nós precisamos pensar agora. Então, o formato do primeiro filho e do segundo filho. Se nós olharmos o formato do segundo filho, então realmente o pai ele dividiu os bens para o primeiro e o segundo, não é? Mas o segundo filho ele não conseguiu guardar os bens, ele gastou tudo. Mas o primeiro filho ele guardou muito bem dos bens do pai. Mas, se nós olharmos no tema dessa palavra, realmente ele guardou bem as coisas do pai, mas não se tornou seu. Quer dizer que por fim, o primeiro filho ele guardou muito bem as coisas dos pais, mas não se tornou seu. O segundo foi aquele que desgastou tudo, realmente desperdiçou tudo. Então, se nós olharmos isso, se tivesse se tornado seu, ele poderia ter dito, não é assim para o pai? Ele disse: Pai, eu te servi durante realmente todo esse tempo, mas Senhor, você não me permitiu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Por que ele disse isso? Porque os bens do pai ainda não se tornou seus. Porque se fosse seu, ele mesmo pegava o cabrito e alegrava-se com seus amigos, não é? Então o pai dividiu essa herança, mas esse primeiro filho, ele guardou muito bem essa herança. Mas por fim, até agora, é os bens do pai. A casa é do pai, não é a casa dele ainda. Então é por isso que esse filho, ele quando entrou na casa do pai, o pai estava fazendo a festa, não é? E olhando para esse formato da festa, ele ficou bravo, ele ficou indignado. E ele não queria entrar. Ele não queria entrar na casa onde o pai estava. Então esse segundo filho, ele viveu dissolutamente, ele gastou todos os bens, mas ele pôde entrar na casa que tem a festa do pai e se divertindo. Mas esse segundo filho, ele guardou muito bem da herança do pai, mas mesmo assim, ele não consegue entrar onde há o pai, onde há a festa da casa do pai. Então se nós olharmos esse formato, é o formato de duas pessoas perdidas diante do Senhor Deus. Então não é Israel e gentio, mas são duas pessoas que foram perdidas diante do Senhor Deus. Se olharmos o formato desse primeiro filho, ele pensa: eu vivi de forma boa, eu frequentei a igreja, eu fiz isso, eu vivi esforçadamente dentro da igreja, eu guardei a lei do Senhor Deus, eu guardei os 10 mandamentos, eu fiz isso e aquilo, mas por que eu não posso entrar ali? Estou olhando para esse formato. Então esse primeiro filho que não entra na casa do pai. Esse formato do filho que não entra na casa do pai. Por que será que ele não entra? Está tendo uma festa ali dentro. Mas por que ele não entra naquela festa? Porque ele tem a sua própria justiça. Ele fala: mas eu vivi esforçadamente pelo pai. Ele está exaltando a sua justiça. É por isso que ele não procura buscar a justiça de Deus. Então o segundo filho entrou na casa do pai, mas o primeiro filho ele não entrou na casa do pai. Então, se nós olharmos nessa Bíblia, realmente nós podemos ver, esse foi o desenho realmente expresso pelo Lembrandt. Se nós olharmos essa pintura dele. Então, nós podemos ver o formato do irmão aqui, não é? Então, olhem só o formato do irmão. Esse é o formato do irmão. Se nós olharmos o formato do irmão, se nós dermos zoom, olhem só. Nós podemos ver a mão do irmão. Está estranho, não é? Então, a mão um pouco mais escura e a outra mão mais clara, não é? Então isso mostra o coração duplo do irmão. Os dois corações do irmão.
Então ele viu o irmão que voltou, ele fala, é meu irmão mesmo que voltou. Mas ele fala, eu vou participar. Tem esse coração de querer participar da festa, mas também tem o coração, ei, ele foi o cara que foi e desperdiçou todos os bens do pai, como é que você aceita? Tem que expulsar ele, não pode aceitar, é imperdoável uma pessoa dessa estar dentro de casa. É dois corações. Realmente esse coração mau está o que? Tampando o coração bom dele, não é mesmo? Então uma pessoa que realmente é nascida da carne, ele segue o quê? Persegue aqueles que são nascidos do Espírito. Nesse tempo que nós estamos vivendo também, realmente as pessoas que pelo Espírito do Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que realmente sabem pela fé que o Senhor Jesus morreu por nós e recebe a salvação e agora tem a esperança de ver pelo reino dos céus o cristão, realmente ele é perseguido pelas pessoas do mundo. Então ele fala, eu frequentei a igreja durante dezenas de anos, eu vivi com planejamento para Deus, eu fiz isso, aquilo, realmente eu vivi fazendo trabalho voluntário, oferecer a minha vida para Deus, mas eu não tenho nem certeza para ir para o céu. Mas como é que essa pessoa foi, ouviu uma palavra qualquer e aí está dizendo que pode ir para o céu? Que mentira, blasfêmia! Então realmente, falar que recebeu a salvação ouvindo a palavra de um evangelho e ele fala que vai para o céu, então ele ficou com raiva, com inveja. Então uma pessoa que nasceu da carne realmente persegue uma pessoa que é nascida do Espírito. Então realmente para nós também tem esses acontecimentos, nós podemos experimentar isso. Realmente através desse retiro, vocês também receberam a salvação, não é? Realmente dentro da nossa família, realmente vocês que vivem esforçadamente dentro da casa, dentro dos familiares, realmente para viver esforçando pelo Evangelho, realmente estão fazendo o quê? Realmente se torna o quê? Raiva dentro do coração. Por quê? Alguns dizem, nossa, eu vivi até assim, até agora sim, e eu não tenho certeza de ir para o céu, mas como é que você pode dizer que você vai para o céu? Ah, como é que você vai para uma igreja que diz blasfêmias igual a essa, dizendo que você não precisa fazer nada, é só crer e vai para o céu? Esse é o formato do irmão. Esse é o formato do irmão. Se nós olharmos o filho pródigo, o coração desse irmão, realmente pensem bem. Realmente dentro desse bairro do pai, vamos pensar, realmente pode ter um filho pródigo, não é? Realmente que veio como filho pródigo, e o pai foi e aceitou esse filho. Como na palavra de Lucas capítulo 15. Realmente o pai, ele foi e aceitou o seu filho. E 100% ele pode entender. Ele fala, nossa, eu vivi daquela maneira. Ah, aquele pai, ele recebeu ele dessa maneira. Então, aquele menino também, ele viveu de forma dissolutamente como eu. Então, realmente, como ele deve ter realmente esperado pela casa do pai, mas agora ele voltou para a casa do pai, ele se abraçou ao seu pai, realmente como deve ser tão bom. Então, ele pode se alegrar junto, não é? Mas o coração do irmão é como? Como é o coração do irmão? Mesmo ver aquele formato da casa do lado do vizinho, olhando a mesma coisa, ele fala, nossa, por que aceita ele? Ah, ele não viveu de forma boa, ele não viveu se esforçando para o Senhor Deus, tem que mandar ele para o inferno. Por que está aceitando? Por que Deus o aceita? O que significa isso? Quer dizer que é uma pessoa que verdadeiramente compreendeu o amor do Senhor Deus para a pessoa que não compreendeu o amor do Senhor Deus. Uma pessoa que verdadeiramente compreendeu o amor do Senhor Deus, ele pode aplicar esse amor para com o próximo. Ah, eu era assim. Ah, eu era assim. Então, dentro da igreja também. Realmente, nós cristãos que recebemos a salvação é o lugar onde nós nos reunimos, que é a casa dos cristãos. É o que? A casa onde os pródigos estão reunidos. É por isso que quando nós olhamos para os irmãos e irmãs, nós podemos perdoar, podemos entender, porque eu também era um filho pródigo. Eu também era um menino que vivia dissolutamente. Eu fui aceito pelo Pai. Eu entrei dentro da igreja, corpo de Cristo, por isso. É por isso que eu não tenho o direito de julgar as imperfeições, os erros dos outros. Porque eu era assim também. É por isso que nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos compreender, nós precisamos entender uns aos outros. Então isso é vivência dentro da igreja. Então, eu era assim, esse era o meu formato. Eu era aquele formato. Eu era pior do que ele. É por isso que nós podemos aceitá-lo. Então, o Senhor Deus me aceitou e aceitou ele. É por isso que eu preciso aceitá-lo também. Eu preciso compreender esse irmão. Mas se tiver com o coração do primeiro filho, nossa, como é que uma pessoa dessa pode estar dentro da igreja? Nossa, por que a igreja não expulsa uma pessoa daquelas? Nossa, eu não consigo frequentar essa igreja por conta daquela pessoa. Então é esse coração do primeiro filho. Então uma pessoa que verdadeiramente compreendeu o amor do Senhor Deus, realmente como é que pode fazê-lo? Realmente uma pessoa que é nascida do Pai, realmente ele somente pode amar aqueles que são nascidos do Pai. Isso é amor. Eu aceitei aquela pessoa. Certo? Então, pessoal,
Então eu, como filho pródigo, ter retornado para o pai e está permanecendo na casa do pai? Ou será que eu estou como primeiro filho? Mesmo acontecendo a festa na casa do pai, eu estou indignado, eu estou com a ira, raiva fora da casa. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. Então o pai, ele preparou a festa. Ele preparou a festa. E ele está dizendo o quê? Para retornar. Não é? Está dizendo o quê? Para retornar. Retorne. Mas esse primeiro filho, ele mesmo recebendo toda a herança do pai, não se tornou a herança dele, não se tornou a casa dele. Ele está dizendo que não vai entrar. O pai está fazendo a festa, mas ele está dizendo o quê? Eu não vou entrar ali. Até o presente momento, realmente tem pessoas teimosas que estão ali fora. Realmente a qualquer momento pode estar ao nosso redor. Se tiverem pessoas assim, realmente o retiro não acabou ainda. Venham participar do retiro de verão. Ouçam a palavra e recebam a salvação. Por favor. Não é? Então vocês precisam entrar para a casa do Pai. A casa que o Pai está fazendo a festa. Vocês precisam entrar ali. O Pai está esperando. E por fim, mais uma coisa que nós precisamos pensar. Esse primeiro filho, primogênito, e o segundo filho, filho pródigo. Então, esse formato desses dois filhos, se nós pensarmos em ângulos diferentes, se nós pensarmos na visão humana, realmente o primeiro filho ele é um ótimo filho, não é? É que pela lei é um homem que não tem imperfeições, não tem pecado. Ele guardou muito bem a herança do pai. Ele obedeceu bem conforme a palavra do pai. É um bom homem, um homem bom, um homem justo. Ele, pela lei, não tem pecado, ele não tem imperfeições. Mas, esse filho pródigo não é um bom homem. Ele foi lá e gastou, desperdiçou todos os bens do pai. Ele é um homem mau. Mas, esse homem mau, esse filho pródigo que é mau, ele não se tornou um bom homem. Ele se tornou o quê? Um novo homem. Ele se tornou um novo homem. Então, mas o bom homem, que é o irmão, ele até o fim se torna um bom homem, mas não se torna um novo homem. Então, o Senhor Deus, para todos nós, pecadores, o Senhor Deus ele deseja que nós nos tornemos em novos homens ou em bons homens? O Senhor Deus deseja que nos tornemos em os dois, não é? Os dois, claro. Mas, se nós olharmos na ordem, precisamos nos tornar em novos homens. Precisa se tornar um novo homem para se tornar um bom homem. Você precisa se tornar um novo homem para se tornar um bom homem. Não tem como se tornar um bom homem para se tornar um novo homem, certo? Uma pessoa que é boa, ela sempre vai ter o esforço, viver bem, fazendo bondade, viver melhor ainda, mas nunca vai se tornar novo. A única maneira de você se tornar um novo homem é nascendo. Você precisa nascer com o Filho de Deus. Então, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer. É por isso que o filho pródigo, ele é mau, ele é maligno, mas ele se tornou um novo homem. Ele ter se tornado um novo homem, passando o tempo, ele pode se tornar o homem bom que o Pai deseja. Isso é vida de fé. Mas então, um bom homem, ele não tem imperfeições, não tem erro perante a lei. É por isso que ele vive até o fim como um bom homem. Ele é bom, excelente, carnalmente, humanamente, não é? Parece bom, mas quando morrer ele vai para o inferno. Pessoal, mais do que eu me tornar um bom homem, eu preciso me tornar um novo homem. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler todos juntos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qualquer um que está dentro de Cristo, qualquer um que está em Cristo, ele é criatura o quê? Uma nova criatura. Não é uma boa criatura, é uma nova criatura. O Senhor Deus, ele deseja que eu me torne uma nova criatura. É por isso que o Senhor Deus, ele realmente nos transforma com diversas coisas em uma nova vida. O nosso espírito, o nosso coração, a nossa carne, o nosso conhecimento, a nossa personalidade, todas as coisas são renovadas. Então, assim como a palavra de Ezequiel, capítulo 36.
Então aqui ele fala, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele deu um novo espírito, um novo coração. E é por isso que se nós olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 10 também, realmente nós nos revestimos do quê? Do novo homem. Realmente que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer que se renova para o conhecimento. Quer dizer que é download. Nós usamos muito esse termo download, não é? Nós estamos recebendo download, quer dizer, de cima para baixo, não é? Então quer dizer que no conhecimento, que se renova para o conhecimento. Nós não somente nos vestimos do novo e acaba, nós nos vestimos todo momento. Até quando? Até Cristo voltar. Então nós recebemos continuamente. E o que o Senhor ele deseja por fim? É que nós possamos participar realmente do Senhor Deus, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É por isso que o Senhor Deus ele nos renova. Então renova o nosso espírito, o nosso coração, o nosso conhecimento. Eu mesmo sou renovado. E o que ele me permite uma nova alimentação. Realmente não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quer dizer que antes de receber a salvação, eu vivia pela carne, pelo pão, eu vivia somente pelas coisas do mundo, vivia somente achando que isso era o todo. Então, mas não é viver dessa maneira, mas nós iremos de toda a palavra proferida da boca de Deus. Realmente, esta palavra me salvou, certo? Então, agora, se vocês receberam a salvação, precisam se aproximar da palavra. Precisam se aproximar da Bíblia. É por isso que ouvindo a palavra da Bíblia, quando nós ouvimos a palavra da Bíblia, realmente tem palavras que chegam ao nosso coração. Essas palavras eu preciso anotar, preciso deixar anotado. E não é para levar somente dinheiro na carteira. Coloquem essa palavra na carteira de vocês. Precisam decorar. Entenderam? Decorem. Então só de decorarem um versículo na semana, vocês conseguem decorar 52 versículos no ano. Só de você decorar 52 versículos no ano, realmente você pode ter ousadia e ter força para viver no mundo. Realmente um cristão que recebeu a salvação, ele não consegue viver realmente com força e ousadia neste mundo. Por quê? A palavra do Senhor Deus não está dentro do meu coração. Então vocês precisam ter a palavra dentro do coração. Entenderam? Precisam se transformar em meu. E também se nós olharmos Provérbios, vai até o capítulo 31, não é? Então conforme cada dia do mês nós precisamos ler. Hoje é dia 30, então vou ler o versículo 30. Amanhã é dia 1, então vou ler o primeiro versículo. E leiam muito o Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem 21 capítulos. Realmente, se você ler em voz alta, rápido, você não gasta nenhuma hora. Só de você decidir o coração, você pode ler os capítulos de João uma vez por dia sempre, o João completo. Realmente, olhem só, agora nós estamos em julho, já estamos em agosto. Então agora faltam 5 meses para acabar o ano. Não é? Então se eu começar a ler o Evangelho de João até o fim do ano, eu posso ler 150 vezes, se for ler uma vez ao dia. Tentem uma vez, tentem, por favor. Então se você ler o Evangelho de João dessa maneira, os seus olhos se abrem para a Bíblia. O Senhor Deus é um Senhor assim. O amor do Senhor Deus é surpreendente assim. Eu recebi uma graça tão grande assim. Então, realmente conhecer o amor do Senhor Deus, conhecer a palavra do Senhor Deus, você pode viver com ousadia neste mundo. E participem das comunhões, das reuniões, dos cultos. Então, com esse formato, nós precisamos realmente ser transformados em novas pessoas. Nós recebemos uma nova alimentação diante do Senhor Deus. É por isso que nós ganhamos uma nova força. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 também. Então, vamos ler todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que é essa força que o Senhor Deus nos permite? É uma nova força, renovará a nossa força. Então realmente algo surpreendente aqui é que o Espírito Santo dentro de mim, ele me permite a força. Realmente se eu leio a palavra do Senhor Deus e eu aplico essa palavra dentro da minha vida, eu estou em comunhão nessa palavra, parece que é cansativo, mas não é cansativo. Tentem uma vez. Porque o Senhor Deus ele nos permite uma nova força. Então realmente é através dessa nova força, com forças renovadas, realmente até como na palavra de Salmos 98, realmente nós iremos louvar com
cântico diante do Senhor Deus. O cântico antigo que eu cantava diante do Senhor Deus realmente é algo que já é perdido, realmente é uma vida perdida. Realmente está cheio de lágrimas, cheio de dor. Eu vivi como um burro. Realmente esse era o cântico que nós cantávamos. Mas agora cantai ao Senhor um cântico novo. Qual é esse cântico novo? Então se nós olharmos no Salmos 40, versículo 3, ele fala: e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Um hino. Então antes, se nós olharmos os cânticos que nós cantávamos, realmente eram cânticos que eram cansativos, não queríamos ouvir. Mas após recebermos a salvação, o cântico se torna o quê? Um hino, um agradecimento. Realmente vocês precisam ouvir muitos hinos. Por que nós precisamos ouvir muitos cânticos? Porque são cânticos para nós, realmente colocamos em nossas bocas para louvarmos ao Senhor Deus. Então é por isso que quando nós louvamos novos cânticos, com essa nova força, nós precisamos guardar esse novo mandamento diante do Senhor Deus. Como na palavra de João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, como eu vos amei a vós. Então, realmente nós somos pessoas que precisamos amar. Nós somos todos filhos pródigos. Eu era filho pródigo, vocês também eram filhos pródigos, certo? Todos nós vivemos desperdiçando os bens dos pais de forma dissolutamente. Realmente, quando que nós vivemos obedecendo diante do Senhor Deus? Quando que nós recebemos a salvação? Realmente, os homens dizem, o homem ele evoluiu do macaco, falam tantas besteiras, mas até o fim, o Senhor ele me recebeu. O Senhor ele me aceitou. Então, mas realmente tem os outros irmãos e irmãs que o Senhor Deus aceitou, mas será que não tem motivo de eu não poder aceitar esses irmãos e irmãs? Realmente nós precisamos amar uns aos outros. Realmente nós precisamos amar os nossos irmãos e irmãs. Realmente com as coisas pequenas, se você está confundindo, você tem problemas, você precisa resolver. Tá, as pessoas que receberam a salvação agora, cada momento vai surgir esse coração. A igreja é um lugar assim. A igreja, realmente, mesmo que o irmão ele erre, eu preciso compreender, eu preciso perdoar, eu preciso ter esse coração. Então, qual seja o cristão, quais são as pessoas que não conseguem perdoar? As pessoas que receberam a salvação já há muito tempo, mas que não vivem conforme a palavra do Senhor Deus. Ele somente gosta de julgar os outros. Ele esquece que ele era filho pródigo. Ele fala, por que aquele irmão é assim comigo? Mas o seu formato é pior. Ele esqueceu que é um filho pródigo. Ele esqueceu que é um filho pródigo. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, quando nós nos amamos assim, como na palavra de Apocalipse, capítulo 21, realmente, versículo 1, nós iremos entrar para o novo céu e a nova terra. Então, realmente, onde o reino do Senhor Deus, onde Deus habita. O novo céu e a nova terra. Um homem antigo não pode entrar, o homem velho não pode entrar, é um novo céu. Quem é esse novo homem? Se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse realmente o que nós somos aqui, uma nova criatura. Quer dizer, uma nova criatura criada no Senhor, em Cristo, eu posso entrar ali. Então, realmente, essa vivência de uma nova criatura do Senhor Deus. Realmente, essa nova vida, qual é o sentido, qual é a direção? Se nós olharmos em João, capítulo 20, versículo 21, então, o Senhor Jesus, após ele ter ressuscitado, ele mostrou as suas feridas nas mãos e nas costelas, e ele disse para os seus discípulos, realmente, essa é a pessoa que tem o coração, a maneira de viver essa nova vida diante do Senhor Deus. Vamos ler todos juntos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, realmente, o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus para este mundo. Realmente, dessa mesma maneira, o Senhor está nos enviando. Realmente, o que é essa vida de um novo homem? Realmente, esse novo homem será enviado pelo Senhor Deus. Com o quê? Com o Evangelho. Então, até os confins da terra, você precisa levar o Evangelho. Então, esta é a vida de um novo homem. Então, uma vida, esse coração, esse comportamento, essa personalidade, como em Gálatas capítulo 2, versículo 20, realmente vamos ler todos juntos também. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esta é o comportamento, o coração do homem ao receber a salvação. O comportamento da vida, realmente, eu sempre preciso viver pensando de que eu fui enviado. Mas o comportamento do coração, não sou mais eu quem vive, mas realmente Cristo que deu a sua vida por mim
realmente que vive em mim agora. Com esta fé eu preciso viver. É por isso que, por fim, realmente, se nós olharmos na palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4, porquanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, agora, se você realmente retornou como um filho pródigo para o Pai, então agora realmente deixai as coisas que estão na terra, buscai as coisas que são de cima. As coisas deste mundo, não se preocupe com essas coisas, realmente busque somente as coisas do alto. É isso que o Senhor está dizendo. Realmente o Senhor dizer esta palavra, realmente antes de nós recebermos a salvação, nós sempre vivemos buscando as coisas realmente da terra. Agora nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar esta ordem. Então agora existe o alto, nós precisamos buscar as coisas do alto. Então, porque assim realmente as coisas realmente da terra também estarão. Realmente buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então as demais coisas vos serão acrescentadas. É por isso que nós precisamos buscar as coisas do alto, realmente de cima. Porque assim realmente Cristo, que está sentado à destra de Deus, está ali. Realmente nós vivemos pensando nas coisas de cima, nós vivemos pensando nas coisas de cima, não é? Se nós pensarmos nas coisas da terra, não temos como pensar nas coisas de cima. Para pensarmos nas coisas de cima, para buscarmos as coisas de cima, nós não podemos pensar nas coisas da terra. Realmente as coisas deste mundo, mesmo que eu viva recebendo as coisas deste mundo para viver, eu não posso pensar nessas coisas. Porque nós já estamos mortos por essas coisas. Porque Cristo, que realmente morreu por nós, está dentro de nós. Realmente essa vivência de um novo homem é algo que eu preciso viver dentro de mim. Então é por isso que todos nós, como realmente filho pródigo, somos pessoas que retornamos para o Senhor Deus. Não é mesmo? Agora nós somos pessoas que precisamos alegrar ao Senhor Deus. Nós precisamos viver essa vivência. Realmente nós temos esse dever, essa responsabilidade diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele me enviou para este mundo. É por isso que o Senhor, Ele tem me enviado para este mundo. Realmente essa verdade nós não devemos esquecer. Nós precisamos viver até os fins das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós agradecemos pela sua verdadeira graça e amor para conosco. Senhor, enquanto nós vivemos neste mundo, nós nascemos como pecadores, vivíamos pecando neste mundo. Nós não conhecíamos ao Senhor Deus, nós vivíamos neste mundo dessa maneira, realmente como pecadores imundos que merecíamos ir para o inferno. Mas o Senhor realmente amou através de um formato incrível, pecadores como nós. Em um formato que eu desconhecia, o Senhor realmente me salvou. Senhor, agora todos nós que estamos diante do Senhor Deus, que nós todos possamos ser como o filho pródigo que retornou para o Pai, Senhor. Que nós não esqueçamos essa verdade. Que nós possamos ter esse novo mandamento do Senhor Deus, que nós possamos amar uns aos outros, como eu amei a vós. Realmente que nós possamos amar uns aos outros, Senhor. Que nós possamos ter como mandamento dentro da profundidade de nossos corações, sempre viver amando os outros irmãos. Realmente para pregar o Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa continuamente nos ajudar e conduzir. Senhor, que o Senhor, através da nossa vida, realmente o Senhor possa sorrir, que o Senhor possa se alegrar, que o Senhor permita para que a nossa vida seja assim conduzida pelo Senhor, até o 7º tempo do retiro, que está para terminar, para acontecer, que o Senhor possa estar junto da sua graça e conduzindo o Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.